Olá, estamos ao vivo em mais um programa TV Call Center. Um grande abraço aí, pessoal que nos assiste, esse contingente de mais de 1.200.000 profissionais da área de Call Center e Contact Center. Um abraço pessoal de Portugal, Angola, Moçambique também que nos prestigia, os brasileiros que estão trabalhando no Japão também e todos os internautas que nos assistem aí ao redor do mundo. O programa TV Call Center é transmitido todas as terças-feiras ao vivo pela Clique TV UOL, www.cliquetv.com.br. E todas as semanas nós trazemos o melhor em informações sobre tecnologias, processos e recursos humanos. Tá? Hoje, você internauta que está nos prestigiando vai ter uma grata surpresa. Nós vamos falar sobre um assunto muito bacana chamado direito digital. Tá? E nós temos aí a honra e o privilégio de ter em nossa companhia, tá, uma pessoa realmente espetacular, né, que eu acabei conhecendo em alguns congressos que a gente participou aí em palestras, né, que é a doutora Patrícia Peck. Patrícia, boa noite, muito obrigado aí, tá, pela tua presença. Obrigada, Elkin, pelo convite. Tá ótimo. Patrícia, já posso começar a fazer algumas perguntas para você aí? Já, pode. Tá, vamos perfeito. lá, vamos aproveitar e tirar a curiosidade do pessoal. Então, tá né? bom. Quais são os principais cuidados ou recomendações para as empresas que desejam abrir canais para atendimento ao cliente via internet? Olha, o que a gente tem visto, o primeiro grande cuidado, que é bem importante, é clareza de propósito, né? Qual vai ser a proposta desse canal? Eu quero apenas dizer que eu existo, eu quero gerar relacionamento, ou eu quero vir a atender, ou seja, a pessoa me perguntar e eu responder com alguma recomendação. Então, o que é gerar um social saque, que seria praticamente ter um atendimento do seu saque em rede social? Precisa ter uma equipe preparada, treinada para isso, precisa ter um plano de respostas, script mesmo, porque um SLA, ou seja, o tempo para você responder uma dúvida de consumidor em rede social é até 1 hora no máximo, senão ele já perdeu o interesse ou ele já está dizendo que não foi respondido. Para site de comércio eletrônico, a média é 24 horas, mas se você quer vender por impulso, você tem que responder mais rápido do que 24 horas, você tem que responder praticamente online, no momento em que a pessoa está te perguntando, abrir um chat de dúvida, responder. E o varejo convencional, digamos, presencial, ainda é capaz de uma pessoa que liga num 0800, coloca uma reclamação, espera uma resposta em até 5 dias, que é até o prazo da lei do saque no Brasil. Mas para a rede social você tem que estar preparado para esse contato imediato, quase que gerar uma certa intimidade corporativa digital. Ok. Então, Patrícia, já que você falou um pouquinho, essas mesmas indicações valem para as redes sociais, né? Ou você tem algumas dicas mais específicas quando a gente fala desses sites de relacionamento? Olha, para a rede social em geral, vale aquela dica de sempre ter muito cuidado com o conteúdo publicado e com as conexões que você gera. Vale aquele ditado, diga-me com quem navegas que eu te direi quem és. Então, dependendo de quem você segue, você acaba também com essas informações estando rotuladas, ou seja, a gente está gerando hoje uma reputação digital. Então, aquilo, quem você segue ou não, quem você participa ou não, seja um Orkut, Facebook, Twitter, independente do meio, mesmo que você coloque um material no YouTube, o que a gente vê até juridicamente falando desse ambiente é que é difícil o direito de arrependimento. Depois que publicou, foi. Dificilmente você vai limpar. E se você falar uma bobagem, o mais legal é se retratar rapidinho, e a melhor retratação é desculpe, uma palavrinha com menos de 140 caracteres, fundamental. Já tem até celebridade que tem tido bastante problema em rede social. No domingo eu fiz uma entrevista com o Domingo Espetacular para falar do caso da Rita Lee. A gente já teve problemas no Brasil envolvendo diversos artistas, até mesmo comediantes, né, do CQC, por exemplo, em que a pessoa faz um comentário que depois, como não tem contexto, aquilo vai ser lido por quem está do outro lado da tela, pode ser interpretado de outra forma. E aí você não tem, como é muito rápido, você não tem essa capacidade, às vezes, de me explicar mais um pouquinho, né? E tudo que a gente coloca na internet vira prova escrita. Então, um desafio para as pessoas
e para as empresas medir, ter esse cuidado, né? Pensar que aquele conteúdo pode se perpetuar para sempre, pode ser interpretado fora de contexto e que ao menor sinal de incidente que deu problema, já responder, já se retratar. Tem empresa que pensa assim, eu não sei se eu vou entrar em rede social porque talvez eu não consiga dar essa dinâmica de resposta. Mas não entrar é pior, porque não ter canal oficial é pior. Porque até assim você separa o oficial do oficioso. Então é legal botar o balcãozinho lá na rede social, sim. Bacana. Ô Patrícia, e é possível monitorar o que é dito de pessoas e empresas na web? Sim, é possível, Kendi. A gente faz hoje até um trabalho lá no escritório que a gente chama de PRD, Proteção de Reputação Digital, e tem grandes empresas que contratam, tem artistas que contratam, e você usa algumas ferramentas de varredura, de busca, só que tem que ser um trabalho de inteligência, não adianta puxar tudo que aparece. Você tem que conseguir medir relevância daquilo que está aparecendo, colocar com alguns indicadores, tem positivos e negativos. E hoje eu já dou uma aula na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, no curso de comunicação corporativa, que a gente ensina até uma fórmula para você calcular como ativo intangível o valor de marca digital sua. Então, e esse valor de marca digital tem a ver com a sua presença na web de um modo geral, positiva e negativa, tem a ver com volume, né, quantidade, mas tem a ver com qualitativo também, que é qualidade. E a gente consegue trazer ali num cenário interessante, porque empresas já abertas em bolsa, desde 2008 a gente mudou o modelo contábil e precisam colocar em balanço ativos intangíveis. E lá o escritório, como trabalha com direito digital, a gente costuma hoje ser um escritório que trabalha não só com a questão de tecnologia, de internet, mas com as questões de inovação, de gestão de risco. Então hoje você pensa marca, domínio, bancos de dados, códigos-fontes, propriedade intelectual. Hoje o que talvez a gente tenha visto muito que as pessoas monitoram na internet, até autores de obras famosas que veem que seu conteúdo espalhou pela internet, ele está tendo uma perda de patrimônio. Sim. Pode ser que, dependendo da estratégia, um artista se torne conhecido por estar na internet e pode ser que se esvazie a capacidade de exploração patrimonial, se ele era uma obra apenas feita para mundo analógico, presa em suporte físico, sim, diferente. Por exemplo, eu tenho várias obras, se você pensar em livro, que esse daqui é o livro do direito digital. É corpóreo, é físico, né? Não está pensado para digital. Essa, né? É a quarta edição, né? É, a quarta edição já, e traz capítulo para redes sociais, é um manual para gestores. Hoje ele é adotado até em faculdade de psicologia, gestores em geral. Tem uma matéria, inclusive, que eu leciono, que é Tecnologia da Informação e da Comunicação, que esse é o livro adotado. Então, e o pessoal acha que é só para jurídico, só para advogado, não é para gestores em geral, uma formação. Já esse aqui, que a gente preparou esse ano, é audiobook. Ele já está numa linguagem mais digital. É 80 minutos, tipo, qualquer pessoa quiser saber como é que está lidando com o direito digital nas empresas, seja o caso de rede social, mau uso de internet por funcionário. O funcionário trouxe a tablet, netbook, pode acessar a rede, não pode, se ele usar smartphone, vai configurar hora extra sobre aviso, todas as questões a gente coloca aqui, 80 minutos, que hoje a gente não tem tempo. É dose na veia, né? Ele já está mais preparado para formato digital e o próximo lançamento já vai ser no formato de e-book e para iPad, que a gente vai tratar do direito digital na publicidade, no marketing em geral. Então é um público que já usa muito esse tipo de dispositivo, que não adianta ficar presa nesse suporte. Sim. Mas isso é para mostrar que hoje você pode sim olhar, monitorar o que está publicado, não é invasão de privacidade, você já está olhando algo publicado, você está consolidando uma informação e às vezes a gente teve um caso num cliente que a pessoa falava mal o tempo inteiro da chefe na rede social. Então ela ia entrar numa reunião e ela dizia, minha chefe hoje está vestida modelo saco de pão, por exemplo. Aquele texto todo colocado é prova. Sem dúvida. O que acontece hoje é que a gente não está... As pessoas estão ficando talvez mais corajosas para falar o que pensam, só que pelo direito brasileiro a gente responde pelo que diz. Sim. Então, existe uma previsão no Código Civil, que é o artigo 187, que é o abuso de direito. Se eu falo o que eu penso, gerar um dano para alguém, eu respondo pelo que eu causei.
E ali está a prova escrita, em tempo real no mundo, com testemunha máquina. Pode gerar demissão por justa causa? Pode. Tem acontecido vários casos? Tem, porque agora a gente tem mais prova, e aí por isso que esse cuidado, as pessoas têm que ser vigilantes. E até quem é pessoa física, de vez em quando busca seu nome na internet, pode usar até serviços novos, como a Google lançou, para você poder ver o que está aparecendo de você. Às vezes é um familiar que põe algo e você vai fazer uma entrevista de emprego ou que é uma promoção, não sabe o que é que está gerando de ruído na sua identidade, na sua imagem. A gente teve uma amiga, diretora de RH, que ela foi tirar férias, foi para Porto Seguro com um filho de 12 anos, e o rapazinho, que hoje já tem celular com câmera, papai e mamãe entrega celular com câmera e não orienta, né? Sim. O máximo que diz é para não gastar muito crédito. Só que o papai e a mamãe tinha que dizer o quê? Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, você não pode tirar foto dos outros sem autorização, se botar na internet a gente vai ter que pagar a indenização. Vamos não falar nada? O menino dela tirou a foto, colocou na internet, quando ela voltou para o trabalho das férias, era aquele buchicho, todo mundo falando a foto dela no Orkut. Ela falou, gente, eu nem tenho Orkut? Como assim? Aí mostraram, tava ela, de biquíni, trililia, toda chute, e aquilo ali afetou a imagem dela perante uma equipe, ela tinha uma postura de ser uma pessoa mais sisuda, mais séria. Então, às vezes, a nossa reputação, a família que pode afetar, não é que vai ser só um estranho que está falando mal. Até por conta disso, é que a gente lançou, isso daqui é uma cartilha, a gente tem o Movimento da Criança, que é só sobre guia de postura em rede social, mas vai para todo mundo. A gente explica aqui até quais são os artigos já previstos em lei. Então, o que você escreve que pode acontecer? Porque o começo da história no Brasil, o brasileiro não conhece nada de lei. E eu gosto muito do princípio dos jogos, videogame. Eu comecei como programadora, aí fui fazer faculdade de Direito, né? Então essa história de passar a regra do jogo no jogo, conhecer qual é a regra, a gente conhece a regra de futebol e não conhece a regra de convivência, o que está previsto na Constituição, no Código Civil, não é verdade? É verdade. Ô Patrícia, eu queria aproveitar esse momento aí, o pessoal que ligou agora à internet, nós estamos com a doutora Patrícia Peck, grande advogada aí, especialista em direito digital. Conta um pouquinho sobre os trabalhos que você fez nas Forças Armadas. Sim, né? O prêmio que você recebeu. Isso daí, né? É interessante que recentemente a gente teve esses casos de ataque a sites de governo, né? E já é um estudo antigo que eu fiz aí, que eu faço ainda, né? Continuo como pesquisadora, né? Auxiliando a área militar há mais de 6 anos, e com trabalhos para o Exército, para a Marinha, para o Ministério da Defesa, para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, com o objetivo de pensar segurança da informação, pensar, melhorar a nossa resposta para a guerra cibernética, uma série de situações que a gente tem visto que já está mais que na hora de se criar uma conduta própria. E no caso específico do Exército, em 2009 eles me deram uma medalha, que é a medalha do pacificador, por ter apoiado em tempos de paz, né, como um civil, é uma medalha de paz, não é uma medalha de guerra. Mas é a maior honraria que um civil recebe das Forças Armadas. Isso exatamente, né, do Exército, mas por um trabalho de conseguir criar uma cultura junto aos generais de 4 estrelas, do quartel-general, para eles pararem de emprestar a senha para o oficial imediato. Havia uma cultura interna estabelecida, que é comum, uma pessoa de alto escalão hierárquico ter aquele seu braço direito. E às vezes o pessoal mais antigo, né, de hierarquia mais elevada, acaba não tendo muita simpatia ou empatia por tecnologia, se autoconsidera um analógico. Então a primeira coisa que faz quando confia numa pessoa que conhece de tecnologia é passar a senha. E isso era a maior vulnerabilidade para eles, para uma situação de risco. Não é uma arma, que a arma eles aprenderam a combater, uma arma comum, física, mas essa arma, digamos, chamada negligência, e a gente teve que expliquei para eles que, olha, emprestar a senha para outra pessoa é crime de falsa identidade, está previsto no direito brasileiro, fora o risco que você gera que na hora de fazer prova, para o direito vale o dono da senha. Não importa que eu diga, foi o cliente que usou. Se a senha está como você sendo o usuário, você que responde. Né? Claro que se você confessar, aí vai diminuir a minha responsabilidade, porque não fui eu que fiz, eu só vou ter sido negligente.
Senão, em princípio, a máquina diz, foi você, foi você. A prova é definida por aí. E até hoje a gente vê, não só nesse caso do Exército, eles falaram, Patrícia, se apavorou tanto os generais que eles te deram uma medalha, né? Porque mudou a conduta aqui interna. Mas as pessoas ainda são muito displicentes com senha. É verdade. Ainda é o maior incidente nas empresas, dá problema até às vezes familiar, né? Aquela coisa passa a senha para um, hoje até o adolescente virou prova de amor passa a senha. É, realmente. Então, a pessoa pede a sua senha. Dá resultados catastróficos. Não, catastróficos. Depois vai explicar que focinho de porco não é tomada se o computador diz que a senha é sua e ainda mais se for a sua máquina. Porque tem outro princípio no direito que a coisa perece para o dono. Então, o primeiro que eu responsabilizo é o dono da máquina. Que nem com carro. Se alguém pegar seu carro... mesmo que ele vá numa lan house, ele vai ser penalizado. Mesmo assim, se descobrir a autoria. E até os donos de lan house têm se preocupado em vigiar mais quem está sentando nas máquinas, usar a câmera, autenticar essa pessoa, guardar esse registro, porque se alguém vier atrás daquela pessoa que fez uma conduta ilícita e ele não conseguir dizer quem foi, ele responde civilmente por dano causado, porque o equipamento é dele. Né? Ele não responde pelo crime, mas ele responde no lado civil, de indenização. Então a gente tem amadurecido isso no Brasil. Há comportamentos que no Brasil são problemas de ética e educação, né? Então, que não acontece em outros países, porque as pessoas têm uma formação em valores mais fortes, assim, quem é que vai querer perder a sua reputação, a sua imagem por uma coisa pequena, né? Uma coisa menor. No Brasil é moda difamar os outros. Né? Você fica, fala mal de um, fala mal do outro, usa marca sem autorização, tira foto de alguém que você não tem autorização, bota na internet, é só rock and roll, dá um monte de problema. Tá certo. E as pessoas têm aumentado as reclamações sobre isso. E por isso a monitoração para a empresa é essencial. Ela tem que estar olhando o que aparece dela na internet e, se possível, a gente tem feito esse mesmo material da postura em rede social como uma cartilha interna corporativa. Muitos clientes têm publicado um guia de postura em rede social para colaboradores, né? Para que seja a pessoa estando aqui ou fora, porque às vezes a pessoa está no horário do trabalho, mas ela está atualizando o Twitter no smartphone. E nessa atualização ela comenta a rotina de trabalho. Ela diz, olha gente, estou envolvida num projeto especial de lançamento do novo carro. O que é isso? Sim. E essa concorrência se pega isso daí? Todo mundo olha. A gente tem tido vários casos assim. Né? Até em área de TV, a pessoa dizia, quantos são os minutos de intervalo, quem é que está patrocinando o quê? Às vezes um jornalista dizendo, não está acontecendo nada, devia morrer alguém para virar manchete. Quer dizer, são comentários que num contexto, dependendo de quem é a pessoa, ou até a empresa que ela trabalha, não tem como não gerar uma repercussão e aquilo ali, de repente, até custar o emprego da pessoa, a reputação da empresa, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. A gente fez até um manual, olha que legal, Kent. Isso aqui tudo, esse material como o outro, ele pode pegar gratuito pelo nosso site, né? Bacana. A gente criou esse manual e distribuímos no Campus Party, Guia do Blogueiro. Então, como é que um blogueiro pode ser blogueiro sem precisar de dor de cabeça jurídica? Lá no escritório a gente é preventivo. Eu não gosto de ter que ficar parando com o processo judicial. Eu prefiro um bom contrato, um bom combinado, a prevenção. Quando vai para o pau, para a justiça, aí é lógico, a gente tem que trabalhar, tem que atender. Mas a gente não defende ninguém que está errado. A gente não defende criminoso. É posicionamento nosso, não defendo criminoso. Não faça nada errado para não ter que dizer não. Excelente. Ô Patrícia, as empresas podem criar ações promocionais que tenham como condição para a participação dos internautas pedir que sejam seguidores de determinada página ou perfil? Então, a gente tem tido pedidos assim, né? É possível, mas tem que ter um cuidado. Porque a maior parte das empresas, na área de comunicação e marketing, começa a usar a rede social para promover a marca, para fazer uma ação, e não lê a regra que é oferecida pelo próprio provedor do serviço. Então, por exemplo, Facebook tem regra própria para isso. Sim. O Twitter também tem. Quando nós participamos de uma reunião de briefing, falamos, gente, mas pela regra, se você passar de um número de X mil seguidores, ou se for muito rápido, eles entendem que aquilo ali você pode estar gerando um dano na rede. Você pode estar com perseguidores, que pode ser algo, ele pode derrubar a página, sobrecarregando o ambiente. Então tem que ter esse cuidado, ou seja, a ação, você vai, de repente, uma grande marca para a TV,
para divulgar. Me siga e você vai ganhar algo. Aquilo ali pode gerar, às vezes o excesso do sucesso virar um fracasso da ação. Então a gente normalmente no briefing, é super legal, a gente trabalha com várias grandes agências, inclusive a Agência África, do Nizam, DM9, entre outras, que hoje já se preocupam no momento de criar, pensar já se aquilo é viável juridicamente, para evitar que seja algo que fica uma frustração lá na frente. Todo mundo já teve a ideia, o cliente já aprovou e na hora de botar de pé dá problema ou gera um impacto negativo. Aí na hora que dá problema você fala, vocês não leram o termo de uso, aí ninguém leu. E isso é algo que você tem que estar sempre olhando, porque eles estão renovando. O Facebook mudou regras para anúncio, né, porque teve incidente de fraude, hoje ele já pede mais documentação para você fazer um anúncio, no começo do ano não pedia. Então esses ambientes eles estão também sofrendo metamorfose e criando uma compreensão até para evitar riscos do próprio negócio. E aí quem quer anunciar, tem que fazer ação de promoção, mas sempre acompanhado de alguém que seja um especialista na área, não só um especialista para fazer a parte de comunicação, para dar sucesso naquela campanha, mas a parte jurídica. A blindagem legal de ação de comunicação hoje é importantíssima. Sem dúvida. Você faz um filme para TV e não pensa que depois ele pode parar na internet. Aí você pegou os direitos de música, de imagem, tudo para um veículo específico e não programou para a internet. O direito autoral e o direito de imagem, a interpretação é restritiva. Se eu não tiver previsto que eu ia usar na internet, se prazo determinado, indeterminado, se vai poder inclusive ir para tablet, para iPad, virar fundo de tela, isso tudo tem que estar previsto, senão depois eu não consigo fazer. E aí o pessoal às vezes vende o projeto naquela dimensão e a documentação não permite aquilo que está sendo colocado, inviabiliza, né? Então a ideia é legal, a inovação tem que acontecer, mas uma recomendação jurídica de quem entende dessa parte mais de digital, às vezes faz até mais. Eu tenho clientes que não iam fazer coisas achando que podia dar problema e que depois a gente fazer um trabalho de análise, né, a gente falou, não, podemos fazer até mais, porque isso aqui realmente não tem problema jurídico. E tem outras coisas que eles faziam que nunca deu problema até então, mas estava tudo errado, juridicamente falando. Então que sorte que não deu barulho, que não deu problema, né? Então é legal esse olhar, não deixar para... Vou chamar um advogado só depois que acontecer. Tem que ser antes para viabilizar, ainda mais nessa área de comunicação, é muito comum. Direitos autorais, direitos de imagem, ação de promoção online, ação em rede social, atender consumidor em rede social, tem aumentado bastante nesse ano de 2011. Então o segredo é ter proatividade mesmo. Exatamente. É multidisciplinar, é um time de projeto. Então você ali no time você está pensando criação, atendimento, planejamento jurídico. Fazer um time completo. Tá bom. Patrícia, como uma empresa pode se blindar, juridicamente falando, para evitar transtornos na relação com o consumidor? Olha, a gente passa uma recomendação lá no escritório que é bem simples, Kendi. A informação tem que estar clara. O nosso Código de Defesa do Consumidor diz que qualquer coisa que vá afetar a relação entre a empresa e o consumidor tem que ter sido dito antes de estabelecer a relação. Então isso serve muito para compra coletiva, hoje em dia. Está na moda, que a gente tem feito bastante trabalho para esses sites. Então se você vai gerar uma restrição de uso do cupom, tem que estar previsto no cupom. Se você tem a possibilidade de não fechar aquela ação porque não gerou aquele mínimo de pessoas contratando, tem que estar previsto isso, tem que ser devolvido o dinheiro. Então assim, essa transparência, essa informação colocada certa e no local certo, é o que mais protege a empresa. O segundo ponto pode ter problema? Pode, as relações geram conflito. Às vezes o próprio consumidor não leu, nem ele viu que tinha restrição, isso acontece pra caramba. Você fez a sua parte, botou o que a gente chama de vacina legal, botou tudo na previsão e ele do outro lado não leu. Aí ele vai reclamar, aí vai no seu atendimento para essa reclamação. De você atender prontamente, rapidamente, gerar número de protocolo, resolver o problema. Às vezes a solução do problema é, de fato, que você comprou, tem essa restrição. Não pode deixar sem resposta. É muito comum hoje o consumidor conseguir falar fácil com a empresa na hora de comprar, mas na hora de devolver, descontar, reclamar, ser ouvido, não conseguir ter essa troca, essa mesma facilidade de acesso. Aí o que ele faz? Vai para as redes sociais.
aí bota a boca no trombone e às vezes o risco e custo de imagem que é gerado ali é desproporcional comparado se você tivesse um procedimento de atendimento adequado. E tem que treinar o pessoal de call center, Kendi, porque a gente teve caso esse ano do profissional de call center, às vezes ele é primeiro emprego, e ele também já é geração Y, né? E ele está nas redes sociais. Então ele sai dali, às vezes, com um consumidor que ofendeu ele, que falou, que xingou, e ele vai lá para a rede social e conta. A gente teve um caso que o rapaz fez um ranking de quem eram os clientes mais chatos que ele atendeu naquele dia. Então ele botava, trabalho na empresa tal, uma grande empresa de call center, e aí ele atendia especificamente bandeira de cartão de crédito, reclamação de cartão de crédito, e a pessoa que ele tinha atendido, ele colocava, a fulana de tal perguntou isso, que idiota. Fulano de tal que perguntou isso. E os amigos dele votavam quem é que era o consumidor mais chato que tinha sido atendido. Um desses consumidores fez uma busca, por causa daquela coisa da gente monitorar a nossa reputação, viu o que estava dito ali, deu print de tela, mandou por e-mail para o saque online da empresa, e dito e feito, a empresa teve que dar uma indenizada, amigavelmente, porque se parar na justiça piora, e dispensou o rapaz. Sem dúvida. Às vezes a gente tem que ter cuidado, falar demais nas redes sociais pode dar dor de cabeça. O sem noção. É o sem noção. É isso mesmo, a gente fala muito em palestra. Não é que a pessoa está de má fé, é que ela é um sem noção. Ela não tem a menor ideia se o que ela está fazendo vai dar problema. Tá certo. Ô, Patrícia, o papo está muito bom, mas nós temos aí um tempo limitado. E eu tenho então mais uma pergunta para você. Tá? Qual o seu sentimento com relação à criação de leis específicas para regulamentar as atividades na internet? E se a gente está próximo de uma legislação própria para esse meio? Olha, eu sempre tive muita restrição de legislar para essa matéria. Qual que é o meu receio? É que o legislador, assim como acontece com o advogado, tem que ter conhecimento técnico. É muito fácil você errar a mão, você escrever algo que acabe prejudicando, seja o mercado, seja o inocente. Então a gente vê aí projetos de lei que levam anos de discussão, como o tal de crimes eletrônicos, porque não é simples legislar sobre a matéria. Mas alguns pontos são essenciais. O que não só o Brasil, mas o resto do mundo está vendo é a importância de você equacionar privacidade, mas também não prestigiar anonimato. O anonimato favorece prática criminosa. E o Brasil, desde a Constituição de 88, proibiu o anonimato. O mesmo artigo que garante a liberdade de expressão no Brasil proíbe anonimato. Então eu falo o que eu penso, mas eu respondo pelo que eu disse, que eu tenho que assumir o que eu disse. Então na hora que você vai para a internet hoje, muitos dos crimes, muitos dos riscos, do sentimento de insegurança, é que quando faz-se algo, eu não tenho uma identidade digital ainda forte, estabelecida, e provedores de acesso, provedores de e-mail não têm obrigação legal de guardar essa prova por um período mínimo, até que o judiciário venha a requerer. Então o ideal é legislar para uma matéria que traga a melhor capacidade de prova de autoria, que isso não é só para o crime, até para uma relação de compra e venda de uma empresa. Pô, você fez compra na minha loja, depois está dizendo que você não fez, que foi outra pessoa que fez. Então, quando é não presencial, saber quem está do outro lado da tela, confiar que a pessoa que está do outro lado é ela mesma, é fundamental para a gente crescer os negócios. Você gerar risco nisso, você faz as pessoas voltarem atrás no canal. Então ela quer ter certeza que quem está do outro lado vai assumir aquela relação que está sendo estabelecida via interface gráfica. Então, essa questão de melhorar a identidade digital, fazer guarda de prova eletrônica mais adequadamente, e alguns crimes que não foram previstos, como é o de ataque de site, o de fazer vírus de computador, o invasão de rede, o surfar na rede do vizinho, no wireless vizinho, que são crimes mais específicos e que precisam de um tratamento melhor. Mas eu também defendo que a gente tem que ter cuidado para não pegar o criminoso 2.0, que é o criminoso de internet, de quadrilha, que vai atrás de mandar phishing, botar ele na mesma cela do criminoso 1.0, que é aquele que te assalta no farol com mão armada, os dois passarem juntos 5 anos e sair de lá o criminoso 3.0. Exatamente. A gente também tem que ter esse cuidado. O que eu faço? Como que eu reintegro na sociedade alguém que é criminoso digital? Que pode às vezes ter começado cedo, na adolescência, do jeito que o pessoal entende tecnologia. Então não é fácil de tratar. Eu acho que esses pontos precisam ser tratados,
Mas não querer criar uma lei, um monte de lei específica para a internet, porque a gente já pode aplicar as leis em vigor. São lacunas, pontos específicos de melhoria, e aí sim a gente tem que dar tratamento. Até por isso que a gente tem feito vários cursos. Eu lancei esse ano a PVP Treinamento, isso aqui eu vou deixar depois para folder, para material, porque é um assunto que merece uma atualização periódica. Seja quem trabalha com TI, quer saber mais sobre cloud computing, como é que eu faço, segurança de informação, quer saber mais sobre monitorar políticas, o marketing quer saber mais sobre redes sociais, o e-business quer saber sobre compra coletiva e venda por celular. Então todas as áreas de negócio estão precisando se atualizar nesse segmento. Bacana. Patrícia, realmente é espantoso o conhecimento que você tem, né? E cada vez que eu te encontro assim nos eventos, a gente vê que você está buscando cada vez mais conteúdo. Isso é muito bacana, né? Eu queria agradecer para a Paula Yokoyama, da Ideias de Efeito, né, que também nos ajudou aí. Isso, a viabilizar essa agenda, né, que é difícil. Isso, exato. Né? Um abraço aí, pessoal da tua equipe, principalmente o Dr. Vitor Raical. Isso, que é ótimo. E a outra equipe. Sócio, Eu queria que você deixasse, então, o e-mail, site, o telefone também da Patrícia Peck Pinheiro Advogados, para o pessoal que tiver assim, mais dúvidas e que pode, então, entrar em contato. Hoje em dia é facinho, né? Se buscar o nosso nome, né, Patrícia Peck Pinheiro Advogados, já aparece, porque a gente está não só com site, com e-mail de contato, telefone, mas a gente está no Facebook, no Twitter, no YouTube, então tem vários canais. Eu só recomendo não falar nada sigiloso, aberto na internet, né? Que às vezes também tem cliente sem noção, que fala as coisas assim, aberto, e sabe qual é o pior? O público que está ali quer saber a resposta. Sim. Por mais que você mande uma mensagem direta. Mas o principal canal, até para quem é de internet, acho que é legal passar o e-mail, que é o contato, @ppp, são 3 P's, de Patrícia Peck Pinheiro, advogados, tudo junto.com.br. Quando manda para esse e-mail, já tem todo um ambiente estabelecido para responder. Nosso SLA é até 48 horas para responder todos os e-mails que chegam para a gente. Bacana. Antigamente eu fazia em um dia, mas hoje em dia não tem condição, né? Apesar de ter todo um time, 48 horas está prometido. Tá ótimo. Pessoal, então, os nossos agradecimentos para Patrícia Peck Pinheiro, né? Uma grande profissional que veio trazer conteúdo para a TV Call Center, tá? Nosso muito obrigado mesmo. Tá ótimo, tá? Obrigada eu. A você que nos prestigiou, um abraço e até a próxima.